Então, vamos para a nossa aula. Tá? Vamos ver se vocês estão visualizando o slide. Muito bem. Na última aula, nós discutimos, né, todo o protocolo de determinação da quantidade de proteína total em cada uma das amostras que nós preparamos lá no início do semestre, né? Justamente com uma finalidade, né? Então, nós quantificamos o conteúdo de proteína total nessas amostras com uma única finalidade: poder determinar em qual dessas frações, HT, P2, P3 ou S3, nós tínhamos, né, uma pureza de enzimas ATPásicas, né? Qual dessas frações nós tínhamos o maior grau de pureza? Então, a gente fez a determinação, né, da proteína total pelo método de Lowry, tá? Que foi o último protocolo que eu mandei para vocês com o vídeo. Tivemos aquela interrupçãozinha, né, que ficou um vídeo todo bagunçado. Aí eu regravei para vocês e mandei novamente. Tá? E aí chegamos à conclusão de que a fração que está mais pura, ou a que está, digamos assim, enriquecida em enzimas ATPases, tá? É a fração P3. Tá? E aí a gente até fez lançou uma hipótese, né, de que faz todo sentido que essa fração seja a mais pura, visto que nós temos uma enzima ATPásica que é extremamente expressa no cérebro, que é o tecido que nós estamos utilizando, né, que é a bomba sódio-potássio ATPase, e que está localizada na membrana, tá, dos neurônios. E é justamente a fração P3, que é a fração de membranas. Então, tem uma explicação, tem um fundamento científico para a gente ter obtido aqui a fração P3 como sendo a fração mais pura ou mais enriquecida em enzimas ATPases. Tá? Então, essa provavelmente é a explicação que nós temos, né? Claro que uma coisa é uma hipótese, outra coisa é nós testarmos essa hipótese. Tá? Uma coisa é eu dizer para vocês, a gente imagina, a gente hipotetiza que seja em função da bomba sódio-potássio ATPase, que essa fração aqui deu a mais pura. Né? Mas nós precisaríamos testar isso no laboratório. Precisaria ser feito um teste para ver se realmente é a sódio-potássio ATPase, tá? Para confirmar se é ou não. Tá? Muito bem. Mas aí, em função dessa observação, desse resultado que nós obtivemos aqui, surge uma pergunta, né? Por que nós devemos purificar uma enzima? Por que nós devemos ter uma fração ou uma amostra biológica com essa enzima purificada, com essa enzima enriquecida ou com ela mais pura, né? Qual é o sentido disso? Por que nós precisamos, né, purificar? Para tentar responder essa pergunta, eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui no próximo slide, e aí depois eu quero que vocês tentem me responder ela aqui pelo chat. Já vão pensando em algumas respostas, né, de por que a gente precisa purificar as enzimas, né? Por que eu preciso ter uma fração purificada, uma fração mais rica, né? O que isso me dá de vantagem? Tá? Então, vou mostrar esse videozinho aqui. Ele foi produzido por uma empresa chamada Biovisions, né? Que começou a produzir, e ela produz a maior parte dos vídeos que eu tenho mostrado para vocês na disciplina. Tá? Então, ela tenta recriar de uma forma a nível molecular, né, o que acontece dentro da célula, ou como é que é a célula, né, olhando a nível molecular. Seria mais ou menos assim, como se nós pudéssemos ser reduzidos a um tamanho, né, nano praticamente, e pudéssemos entrar dentro da célula e visualizar ela, né, de dentro, né, observando as moléculas que compõem essa célula, enfim. Tá? Então aqui, ó, nós temos uma célula vista de fora, né? Aqui nós estamos vendo a membrana e aqui várias proteínas de membrana. E nós vamos entrar nesta célula por uma dessas proteínas
que é um canal aqui específico, tá? E lá dentro nós vamos ver o citoplasma funcionando, uma série de coisas funcionando, tá? Então vamos lá. Então ele vai mostrar algumas enzimas que estão presentes no citoplasma, né? Vai mostrar a estrutura delas aqui, a actina, né? A fosfofrutocinase, que vocês vão discutir muito semestre que vem, o proteossoma 20S, né? E esse é o citoplasma, gente, né? Esse é o citoplasma de uma célula. Algo extremamente povoado, denso, né? A gente usa o termo em inglês, né, crowdado. A gente faz uma tradução, né, uma aportuguesação do termo, né? Mas é um ambiente extremamente denso, povoado de proteínas, de moléculas, né? Aqui nós estamos vendo o proteassoma, né, 20S. Aqui nós estamos vendo uma vesícula, né, sendo transportada. Aí o vídeo vai mostrar como é que essa vesícula é formada, né? A partir do complexo de Golgi. Aqui nós temos a membrana do Golgi. Aqui algumas proteínas que são denominadas de clatrinas, que são tipo ganchos, né? Que vão lá, prendem na membrana do Golgi e puxam, né, essa membrana para fora, formando a vesícula. Depois, aqui a vesícula sendo liberada, sendo formada. Esse vídeo ele continua, tá? Ele é maior. Eu mostrei só um pedacinho aqui, mas depois lá no Moodle eu mostro para vocês o vídeo inteiro para vocês. Vocês podem acessar lá no YouTube e assistir ele como um todo, tá? Mas diante desse vídeo, a Fernanda ali deu risada do crowdado, tá? Mas a gente usa uns jargões de laboratório, assim, que fazem parte, né, da nossa vida no laboratório, e crowdado é um deles, né? Então, a gente tem outras imagens, até que tem alguns trabalhos, alguns artigos publicados, que tentam recriar esse ambiente citosólico, e é uma coisa, assim, ó, densa, extremamente povoada, cheia de proteínas, né? Então, esse ambiente é um ambiente muito povoado, muito, né, populoso, digamos assim, né? E aí, pensando na pergunta que eu fiz no slide anterior, o que vocês achariam assim? Por que é importante, então, a gente purificar, né, as enzimas ou tentar obter uma fração celular mais rica, mais pura nessas enzimas, diante do que vocês acabaram de ver nesses vídeos aqui, ou nesse vídeo, aliás? O que vocês acham, na opinião de vocês? E pensando, vocês podem fazer uma relação com a importância ou o papel das enzimas para o funcionamento das células, né? Vocês podem fazer uma relação entre esses três pontos, né? Um ambiente densamente povoado, né? O papel das enzimas no funcionamento das nossas células, né? E o porquê que a gente tem que purificar essas enzimas. E aí, o que vocês acham, na opinião de vocês? Não sei se vocês ouviram uma vozinha no fundo aí falando, eu acho muito legal, mas é o meu assistente aqui, que veio pegar o material dele para a aula dele hoje da tarde. Tá, pega teu material lá então, deixa o pai terminar aqui. Então tá. É uma figura, é uma figura. O semestre passado, eu estava dando aula e ele tinha caído um dente, né, na frente, assim. Aí ele chegou, botou o rosto do lado assim e fazia assim para a câmera apontando como tipo, ninguém tá vendo que caiu um dente meu aqui. É uma figurinha. Mas enfim, e aí, gente? Alguma resposta a essa pergunta? Alguém arrisca? Não? Deixa eu ver se algum microfone abre aqui ou algum chat. Posso perguntar sim, Vitor. A pergunta é o seguinte: por que é importante a gente purificar as enzimas? Tá? Vamos pensar assim na lógica das aulas práticas
de todas as aulas práticas que nós estamos desenvolvendo. Nós começamos lá na primeira aula, aonde nós preparamos frações celulares diferentes, né? Preparamos o HT, P2, P3 e S3. Ok. Aí na aula seguinte, nós determinamos a atividade ATPásica em cada uma dessas frações, a atividade das enzimas. Aí observamos que o HT dava maior atividade enzimática, porque, né, porque o HT contém todas as enzimas ATPase, né, dentro do frasquinho, né? E aí depois, na última aula, nós determinamos a quantidade de proteína em cada uma das frações para poder descobrir qual delas que nós tínhamos as nossas enzimas ATPases mais purificadas, né, mais puras, né? Ou seja, qual dessas frações que eu tinha muita enzima ATPase e poucas outras proteínas e enzimas misturadas ali no meio. Obviamente que o HT não foi essa fração, porque o HT tem todas as enzimas ATPases, mas tem um monte de outras proteínas e outras enzimas que não são do nosso interesse. Então, o HT não é a fração mais pura. Nós chegamos à conclusão de que o P3 é a fração mais pura. Ok? Então, foram 4 aulas práticas, né, para nós chegarmos a essa conclusão. Mas aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas para que isso tudo? Por que a gente fazer 4 aulas práticas para chegarmos, né, na conclusão de que a fração P3 é a fração que está mais pura em atividades enzimáticas? Por que eu tenho que saber qual fração está mais puro? Por que é importante purificar uma enzima? Né? Qual é o sentido biológico disso? Qual é o sentido bioquímico, prático, né, de eu ter uma enzima purificada? Né? Para vocês tentarem responder essa pergunta, eu lancei 3 informações. Uma que foi esse vídeo, onde vocês puderam ver esse ambiente citosólico extremamente povoado, né? Cheio de proteínas, cheio de enzimas para tudo que é lado. Né? Lancei uma outra informação, né, que é o papel e a importância das enzimas para o funcionamento das células. Né? E a terceira informação foi justamente a pergunta, né? Por que a gente tem que purificar uma enzima? Esta é a pergunta. Né? E aí, o que vocês imaginam? Assim, o que vocês pensam, né, como resposta para essa pergunta? O que vocês... Não seria para a gente poder avaliar a atividade dessa enzima? Por quê, Bruno? Está correto. Porque A resposta está se a correta. gente olha uma célula assim, total, ela tem muitas outras coisas, daí a gente não consegue avaliar especificamente a enzima de interesse. Exatamente. Então, e a gente pode ir mais além ainda na tua resposta, Bruna. Se a gente tem um ambiente extremamente povoado, denso, cheio de outras proteínas, enfim, é muito difícil a gente avaliar a atividade da minha enzima de forma isolada. Eu vou ter interferentes, eu vou ter outras coisas ali no meio interferindo. Então, por isso, isso é uma das razões, né, de nós purificarmos as enzimas. E uma outra pergunta, aliás, uma outra resposta, complementar a essa da Bruna. Se eu perguntar para vocês o seguinte, qual é o... dentre as biomoléculas que vocês aprenderam, que vocês estão estudando, enfim, né, qual delas é o principal alvo de drogas e medicamentos e fármacos, enfim, né, que a gente conhece? Qual das biomoléculas, né, são o principal alvo dessas substâncias? Dá uma olhada no teu material. As enzimas? As enzimas, no teu roupeiro. Olha lá no outro quarto. Desculpa, gente. Tem uma pequena dúvida aqui. As enzimas, Bruna. As enzimas. As enzimas são o alvo
da maior parte dos fármacos, das drogas, das substâncias, né? Vamos pensar assim, vamos pegar um exemplo, né? Drogas psicoativas, tá? Vamos pensar aí, sei lá, cocaína, heroína, né? Crack, enfim. Aonde que essas substâncias agem? Ah, no sistema nervoso central. Tá, beleza. Mas dentro do sistema nervoso central, aonde? Ah, nos neurônios, modulando a atividade dos neurônios. Tá, beleza. Mas e nos neurônios especificamente? Tá? Em enzimas. Em enzimas que estão na membrana desses neurônios, que nós chamamos de receptores. Tá? Então, são proteínas que estão lá, aonde essas moléculas vão ligar e vão ativar essas enzimas, ou vão inativar essas enzimas, dependendo do caso. Tá? Então, o alvo dessas substâncias, desses fármacos, hoje a gente toma um paracetamol para dor de cabeça. Mas por que paracetamol bloqueia a dor? Porque ele bloqueia algumas enzimas, chamadas de ciclooxigenases, né? E essas enzimas sintetizam algumas substâncias pró-inflamatórias, né? Que causam inflamação. E a dor de cabeça é justamente uma inflamação nas membranas que envolvem nosso cérebro, né? As meninges. Né? Então, o que ele vai fazer é bloquear essa breve inflamação. Então, esses fármacos todos e essas drogas todas, né, que a gente conhece, o alvo principal são as enzimas. Mas aí entra uma pergunta: como é que a gente descobre sobre qual enzima que essas substâncias estão atuando? Ah, como é que a gente descobre sobre qual enzimas essas substâncias estão atuando? Como é que eu sei que o paracetamol ele inibe a ciclooxigenase, a enzima ciclooxigenase? Como é que eu sei que um antiviral, por exemplo, a ciclovir, ele inibe uma enzima do vírus, X lá, do vírus da gripe, por exemplo, o Tamiflu, que é o aciclovir. Então, como é que eu sei? Como é que eu descubro isso? A única maneira de eu descobrir isso é purificando as minhas enzimas e testando esta droga sobre essas enzimas puras. Tá? Então, eu tenho que fazer o teste no laboratório dessas drogas sobre a enzima purificada. Eu tenho que me certificar, tá, de que esta droga, o alvo dela é aquela enzima. Tá? Se essa substância aqui, por exemplo, eu misturar ela com a enzima e medir a atividade enzimática. E quando a substância, o paracetamol, por exemplo, está presente, a atividade enzimática cai a zero ou cai 90%, eu sei que um dos alvos desse paracetamol é esta enzima que eu estou testando. Agora, se eu misturo o paracetamol com a enzima e diminui 5% da atividade, acho que não é esse alvo aí. Então, vamos testar outro alvo. Não sei se ficou claro isso, gente. Não sei se vocês conseguiram entender. O porquê que é tão importante a gente trabalhar com enzimas puras. Porque a gente tem um monte de outras enzimas no meio. E quando eu quero testar para ver se essa enzima é o alvo de alguma droga, eu tenho que trabalhar com ela isolada. Tem que trabalhar com ela isolada. E uma outra coisa muito importante que vocês vão começar a discutir no semestre que vem é o seguinte: como que eu vou estudar uma via metabólica, como por exemplo aqui o ciclo de Krebs, que está mostrado nessa imagenzinha aqui, que tem várias enzimas que participam do ciclo de Krebs. Aqui nós temos uma enzima, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 enzimas que participam do ciclo de Krebs. Como é que eu vou estudar o ciclo de Krebs com as 9 enzimas trabalhando ao mesmo tempo? Eu não consigo. E o ciclo não foi descoberto dessa maneira. O Krebs, quando descobriu o ciclo, ele estudava enzima por enzima. Ele purificava essas enzimas e testava a atividade dessas enzimas. Depois que ele testou elas individualmente em amostras puras, é que aí ele partiu para um sistema mais complexo. E aí ele chegou à resolução do ciclo de Krebs como sendo uma via metabólica
em formato de ciclo. Tá? Então, é isso mais ou menos o que está escrito aqui do lado. Para a gente entender o comportamento de um sistema mais complexo, tá? Eu preciso estudar este comportamento em um sistema mais simples. Eu preciso ter esta enzima isolada, purificada, para eu poder, né, fazer esse tipo de análise aqui, chegar a um sistema mais complexo. Mas aí vocês podem se perguntar o seguinte, né? Tá, tudo bem, professor, né? Mas hoje a gente já conhece milhares e milhares de enzimas. Já tem essas enzimas descritas, purificadas, enfim, né? Beleza. Né? Mas para nós chegarmos ao estágio que nós chegamos atualmente de conhecimento, nós tivemos que purificar e isolar todas essas enzimas e estudar elas de forma isoladas, né? Para depois colocar elas num contexto mais amplo. Tá? Num contexto mais amplo. Entenderam? Sim? Não? Alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar, gente? Estão me escutando? Sim, Eu professor. já não sei se estão. Tá, beleza. Tudo tranquilo por enquanto? Tranquilo. Muito bem. Só para ter uma ideia disso que eu estou comentando, a gente já comentou aqui na disciplina sobre uma enzima chamada exocinase. Não sei se vocês lembram dela. Semestre que vem vocês vão estudar ela em bioquímica com o Fábio e com a Lise. Tá? Essa enzima, né, é uma das principais enzimas hoje relacionadas ao metabolismo da glicose. E está muito, muito, muito implicada em algumas doenças, como diabetes, por exemplo. Em algumas patologias, como diabetes. Só que quando ela foi isolada, lá em 1958, eu acho, 59, por aí, eu não me lembro o ano agora exatamente, tá? Os pesquisadores isolaram ela de fungos, de leveduras, tá? E caracterizaram toda a atividade dela. É uma enzima que metaboliza glicose, né? Extraídas de levedura, né? Da Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura do fermento biológico, né? do pão, da levedura que faz cerveja, enfim. Né? Extraíram e purificaram ela dali. Naquela época, os pesquisadores mas nem sonhavam, não tinham nem ideia, né, de que ela fosse uma enzima que tivesse uma importância tão grande no metabolismo, né, como ela tem hoje. Mas aí, passados 70 anos, né, nós, com o acúmulo de conhecimento que nós tivemos, hoje a gente sabe que essa enzima ela é extremamente importante no metabolismo da glicose, né? E extremamente importante em eventos patológicos, como, por exemplo, diabetes. Tá? Então, isso é um acúmulo de conhecimento que vai se fazendo ao longo dos anos, né? E que acaba culminando, né, numa análise bastante mais aprofundada, né, com esse conhecimento todo acumulado. Tá? E é por isso, gente, é justamente em função desse isolamento e da purificação das enzimas e do estudo das enzimas de forma isolada que hoje nós podemos desenvolver estudos do tipo os estudos ômicos, né? Genômicos, proteômicos, metabolômicos, né? Que são estudos mais, como é que eu vou dizer, com uma visão mais holística, mais do todo, né? São estudos aí, tem alguns estudos que a gente discute no seminário do meu laboratório, tá? Que analisam 300, 400 mil genes ao mesmo tempo, ou 300, 400 mil RNAs mensageiros, né, ao mesmo tempo, e tentam traçar um panorama, né, de como que as enzimas e as proteínas vão estar funcionando numa determinada situação ou em outra determinada situação. Um exemplo, né, que é um estudo que a gente está, um artigo que a gente está discutindo e está fazendo um estudo em cima, né, desse artigo. Eles analisaram duas situações. Né? Eles analisaram
a expressão gênica em neurônios que estavam em repouso e analisar a expressão gênica em neurônios que estavam ativados, que estavam respondendo a estímulos. Tá? Porque o neurônio ativado está em potencial de ação, tem toda aquela coisa que vocês viram em biofísica, né? E isso demanda um funcionamento do metabolismo e das enzimas completamente diferente de quando esses neurônios estão, né, em repouso. Tá? E isso muda a atividade das enzimas. Tá? A gente sabe isoladamente que algumas enzimas mudam a atividade, mas agora a gente quer ver, né, de um ponto de vista mais holístico, a gente quer ver, né, os processos como um todo. Tá? E isso só é possível porque nós sabemos, né, que enzimas ou quais enzimas é que estão atuando em cada um daqueles momentos, porque elas foram estudadas isoladamente e de forma purificada. Tá? Muito bem. Para ilustrar isso que eu disse para vocês, tem um pesquisador extremamente conceituado, foi responsável pela descoberta da ATP sintase, né? Uma enzima extremamente importante para a fosforilação oxidativa, para a síntese de ATP, para o funcionamento das mitocôndrias, enfim. E ele tem uma frase muito clara, assim, né? Que ele diz assim: a gente não deve desperdiçar pensamentos claros, pensamentos limpos, né? Com enzimas sujas, né? O que ele quer dizer com isso, assim, né? Que não adianta a gente fazer estudos detalhados de como as enzimas funcionam numa amostra que não está purificada. Não adianta. A gente vai ter interferentes ali, vai ter outras coisas que vão acabar interferindo nos resultados que nós temos, né, que nós vamos obter. Então, nós temos que purificar. Tá? Depois a gente devolve a enzima para o seu contexto maior. Né? Devolvemos ela para o todo. Mas antes disso, nós temos que estudar ela de forma isolada, purificada. Por isso que a gente vem, então, né, discutindo todos esses tópicos ao longo da disciplina. Né? Desde do fracionamento celular, medida da atividade enzimática, determinação da atividade específica para ver qual a amostra que está mais pura, para nós chegarmos numa amostra pura e conseguirmos, então, estudar um pouco dessa enzima, né? Estudar um pouco de como essas enzimas funcionam. Tá? Muito bem. Tá? E uma outra grande vantagem, gente, tá, de se estudar as enzimas, de purificar as enzimas, é que as enzimas são as únicas biomoléculas que podem ser identificadas e caracterizadas pela atividade catalítica delas. Tá? Nenhum outro componente celular, nós formos pensar nenhuma outra biomolécula, tá, que não as enzimas, a gente consegue caracterizar e identificar pela atividade. Vou dar um exemplo. Eu não consigo caracterizar um carboidrato. Eu não consigo diferenciar glicose e frutose pela sua atividade, porque esses dois carboidratos não têm atividade catalítica. Eles não fazem nenhuma reação dentro da célula. Muito pelo contrário, eles sofrem reação. Tá? Eles sofrem com transformações. Mas eles em si, eu só consigo identificar do ponto de vista químico. Eu só consigo identificar se eu levar essa molécula para um HPLC e passar por um HPLC, né, por uma cromatografia, ou se eu reagir ela com outra para formar um complexo lá que eu consiga identificar. Já as enzimas, eu posso caracterizar elas e identificar elas, eu posso dizer que esta enzima aqui é a fulana de tal e esta outra aqui é a ciclana de tal, pela atividade catalítica dela. Só que para isso eu preciso ter ela pura. Eu não posso ter ela misturada com outras. Tá? Então, essa é uma outra grande vantagem das enzimas. Eu consigo dizer de antemão, antes de conhecer a estrutura tridimensional da minha proteína, antes de eu conhecer a estrutura tridimensional da minha enzima, eu consigo dizer que esta enzima aqui é diferente dessa aqui. Elas trabalham diferente, só pela atividade catalítica delas, tá? Mas para isso eu preciso ter elas puras. Eu preciso ter esta aqui isolada e essa aqui isolada. Eu posso não saber quem são, tá? Mas eu consigo dizer que essa aqui é diferente dessa aqui. Eu posso não saber qual é a estrutura tridimensional dela. Eu posso não saber qual é a sequência de aminoácidos, tá? Mas eu consigo dizer que esta aqui é diferente dessa aqui pela atividade catalítica. E para isso eu preciso ter elas puras, tá?
Entenderam? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para não ficar tão assim cansativo, só eu falando, tá? Do ponto de vista prático ou experimental, o que eu precisaria fazer para poder determinar a sequência de aminoácidos, ou seja, a estrutura primária de uma enzima? Eu posso determinar a estrutura primária de uma enzima tendo uma amostra suja, né, desta enzima, ou eu preciso ter ela pura para conseguir sequenciar os aminoácidos? O que vocês acham? Pura. Eu tenho que ter ela pura, tá? Não tem outra maneira de eu ter a minha enzima, aliás, sequenciar os aminoácidos da minha enzima se eu não tiver ela pura, tá? E as proteínas, qualquer outra proteína também, gente. Tu não consegue sequenciar essa proteína se ela não estiver isolada, se ela não estiver pura. Tá? Tem que ter ela pura, ela tem que estar isolada, ela tem que estar pura para a gente poder sequenciar. Então, todos aquelas estruturas tridimensionais que vocês têm disponível lá no PDB, aquelas sequências de aminoácidos que estão no PDB, tudo aquilo, né, só foi possível por ter a proteína ou a enzima pura. Tá? Se ela não estiver pura, não tem como fazer isso. Tá? Eu tenho que ter ela purificada. Tá? Muito bem. Tá? E aí tem uma outra pergunta que surge em cima disso aqui. Tá? Por que medir a atividade de uma enzima numa amostra pura? Tá? O que isso me permite? No caso aqui do P3, né, é a nossa enzima, é a nossa amostra mais pura. Tá? O que isso me permite? Por que medir a atividade de uma enzima, tá, numa amostra pura? Por três razões. Tá? Três razões muito simples. Primeira razão, eu consigo identificar essa enzima no meu sistema biológico, ou seja, eu consigo caracterizar ela e dizer quem ela é, consigo sequenciar os aminoácidos dela, consigo dizer qual é a atividade dela. Tá? A bomba só de potássio TPase, gente, é um exemplo. Tá? A gente só conseguiu entender como é que a bomba funcionava depois de ter ela isolada. Tá? Depois de ter ela isolada. Tá? Então, eu só consigo identificar uma enzima, caracterizar uma enzima no sistema biológico se ela tiver pura. Tá? Então, é a única maneira. Segunda razão, né, é a forma pela qual eu consigo também determinar o quanto de enzima tem lá dentro. Eu tendo ela pura, eu consigo saber quanto eu tenho da minha enzima. Tá? Então, eu consigo determinar a quantidade de enzima que eu tenho no meu sistema biológico. E terceiro, né, eu consigo determinar o mecanismo de ação dessa enzima. Né? Ou seja, como é que ela trabalha? Como é que ela catalisa aquela reação? Como é que ela transforma o substrato num produto? De que maneira? Né? Vocês vão ver semestre que vem, em bioquímica, que aí vocês vão começar a falar das vias metabólicas, e aí vão aparecer várias enzimas, né, que o Fábio vai comentar para vocês. Hoje a gente já sabe o que acontece com essas enzimas, qual é a mudança tridimensional na conformação delas, qual é a reação exata que acontece dentro do sítio catalítico. Tá? Isso só é possível descobrir, tá, quando a gente tem a enzima purificada. Se eu não tiver ela purificada, eu não consigo entender o mecanismo. Aí vocês podem estar se perguntando assim, tá, mas para que entender o mecanismo? Para que entender como é que a reação acontece lá dentro? Ah, por quê? Por que alguém tem tanta curiosidade em saber o que acontece dentro do sítio catalítico de uma enzima? O que vocês imaginam que seria a resposta para essas perguntas? Por que é tão importante entender, né, o mecanismo de ação, o que acontece lá dentro? Né? Na opinião de vocês, assim, imaginem a seguinte situação. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Né? Imaginem vocês explicando para uma pessoa leiga. Eu sempre uso. A minha mãe não sabe, né, não sabe que eu uso ela de exemplo em algumas aulas, mas agora fica gravado, então não tem nem como, como, né?
Mas eu lembro da minha defesa de doutorado, né? Eu terminei a defesa, assim, apresentei, fiz a arguição, tudo, aquela coisa tal, né? Beleza? Terminou. E a minha mãe chegou para mim e disse assim: pai, eu achei muito legal aquelas figurinhas coloridas que tu apresentou lá na tua defesa, né? Ou seja, né? Ela não fazia ideia do que eu tinha apresentado ali, né? O que chamou a atenção foi as figurinhas coloridas, né? Mas imagine essa situação, né? Imagine que vocês têm que explicar para um leigo por que é importante estudar as enzimas, né? Por que é importante estudar o mecanismo de ação de uma enzima, né? Como é que vocês responderiam isso? De que Professor, maneira, assim? O que passa na cabeça de vocês? Não, acho que em primeiro lugar, assim, eu diria que é importante saber como é que ele funciona do jeito normal, para que se quando estiver funcionando do jeito, né, com alguma patologia, enfim, tá com algum problema, saber qual que seria o jeito normal para, né, ver o que tá de errado, assim. Na minha opinião. Exatamente. Não, É. não, mas é bem isso, Fernanda. Uma das respostas é: eu preciso entender o mecanismo biológico por trás dessa reação, né? E entendendo o mecanismo, eu posso extrapolar, levar essa informação para uma situação patológica, né? Tem inúmeras doenças, gente, que tem fundo, vamos dizer assim, eu não ia dizer genético, né? Porque isso leva muito para genes, né? Mas a maior parte das doenças genéticas, o problema está na enzima que aquele gene codifica. Aquele gene codifica uma enzima e essa enzima é defeituosa. Então, entender o mecanismo, entender como é que essa enzima funciona, nos permite, né, pensar em estratégias terapêuticas para inúmeras doenças, né? A Bruna colocou aqui no chat também, né, que a gente conhecendo o mecanismo, a gente pode controlar ele. Exato. Né? Hoje em dia, a indústria farmacêutica está muito interessada nesses trabalhos que investigam o mecanismo de ação das enzimas. Por quê? Porque conhecendo como é que a enzima funciona, né, como é que ela catalisa a reação, a indústria pode desenvolver uma substância que tem como alvo aquela enzima. Eu sei que a enzima ciclooxigenase, por exemplo, né, que foi o que eu falei para vocês antes do caso do paracetamol, é uma enzima importante para produzir alguns fatores pró-inflamatórios que causa dor, que causa febre, que causa uma série de coisas. Se eu conseguir, então, entender como é que essa enzima funciona, qual é o mecanismo de ação dela, talvez eu consiga desenvolver, né, uma droga que vá atuar diretamente nessa enzima. Né? Vai ter como alvo direto essa enzima. Né? E é isso que a indústria farmacêutica faz hoje. Né? Mas, além disso, além, né, dessa questão de entender, né, a base biológica e também aplicar isso para uma indústria farmacêutica, né, tem todo o conhecimento que é gerado em cima disso. Né? O próprio conhecimento em si já seria uma justificativa, né? Para a gente conhecer. No momento que eu elucidar o mecanismo de uma enzima, trabalhar com ela purificada e elucidar o mecanismo de ação dela, isso vai servir de base para que outros pesquisadores no mundo elucidem o mecanismo de ação de outras enzimas, em cima daquele conhecimento que eu produzi, em cima daquele conhecimento que eu gerei. Tá? Então, isso é fazer ciência. Tá? A gente sempre pensa, eu sempre uso uma frase muito, muito interessante que eu escutei de um colega meu e pesquisador, ele é pesquisador da Federal do Rio Grande do Norte. Ele trabalhou, foi aluno do professor Ivan Esquerdo, não sei se vocês conheceram, já ouviram falar, mas o professor Ivan Esquerdo era um professor do nosso departamento e uma sumidade internacional no estudo da memória. Né? Ele era, assim, praticamente um dos grandes expoentes mundiais no estudo da memória. Um cara fantástico, com um currículo estrondoso, assim. Tá? E esse aluno dele foi aluno de mestrado, doutorado e pós-doutorado, enfim, ele continuou estudando memória, né, na carreira acadêmica dele, e ele sempre dizia assim: eu estudo memória porque eu quero entender como a memória funciona. Só que o CNPq e a CAPES
não aceitam isso como justificativa. Então eu digo para eles lá nos meus projetos que é para entender os transtornos psiquiátricos, as doenças psiquiátricas, os transtornos psicológicos, enfim e tal, e tá beleza. Mas na verdade o que eu quero mesmo é entender a memória do ponto de vista biológico, simplesmente por entender, por querer entender, por querer compreender. E isso é ciência. A gente gerar conhecimento, produzir conhecimento, né? Não só porque a gente tem uma finalidade de melhorar a qualidade de vida do ser humano, entender uma doença, enfim, mas também entender pelo conhecimento em si. Então, eu achava muito engraçada e bem interessante essa frase. O CNPq e a CAPES não estão interessados, né, no mecanismo biológico da memória. Então, eu boto lá que eu estudo porque isso vai ser bom para os transtornos psiquiátricos, transtornos psicológicos, enfim e tal. A mesma coisa com as enzimas. Às vezes é difícil a gente explicar para um leigo qual é a importância disso, porque o leigo sempre vai pensar na aplicabilidade. Aquela velha frase assim, tu faz o quê? Eu estudo tal coisa. Eu escutei muito isso na minha graduação. Tu faz o quê? Eu estou fazendo biologia. Tá, mas e tu faz o quê? Eu faço iniciação científica, num laboratório, a gente trabalha com pesquisa, assim. Tá, mas e tu faz o quê? Eu pesquiso sobre tal coisa. Tá, mas e tu faz o quê mesmo? Ou seja, sabe, não estou entendendo, não estou conseguindo compreender qual é o objetivo disso na tua vida. Então, às vezes, é difícil explicar. Mas, enfim, fecha parênteses. Vamos lá. Então, gente, esses 3 pontos aqui só são possíveis de a gente entender se a gente tiver uma enzima purificada. Medir a atividade de uma enzima, né, identificar ela no seu contexto biológico, determinar a quantidade de enzima, entender o mecanismo de ação, só é possível se nós tivermos a enzima purificada. Muito bem. E além disso, existem fatores que afetam diretamente a atividade de uma enzima. E aqui estão listados 5 desses fatores. A temperatura afeta a atividade de uma enzima, e a gente só consegue estudar como que a temperatura afeta uma enzima se eu tenho a enzima purificada. O pH afeta a atividade de uma enzima, e a gente só consegue estudar como o pH afeta justamente se eu tiver ela purificada. A concentração de enzima dentro da célula, ou seja, em algum determinado momento, por algum fator biológico, essa célula parou de expressar essa enzima. Aí veio, né, uma mensagem externa, um hormônio, por exemplo, e fez com que essa célula expressasse essa enzima. Então, a enzima começa a trabalhar novamente. Mas eu só consigo entender isso purificando a minha enzima. O outro fator muito importante, né, que afeta a atividade das enzimas, e é justamente através deste fator aqui, que é a concentração de substrato, é que nós conseguimos identificar e diferenciar uma enzima da outra. Então é um outro fator que também interfere diretamente na atividade das enzimas. E eu só consigo estudar isoladamente, com ela purificada. E também a presença de inibidores. Como a gente já tinha falado, a presença, né, de drogas, substâncias, de fármacos, enfim, que vão inibir ou vão ativar essa enzima. Então, também só é possível estudar com as enzimas isoladas, com elas isoladas. Então, vamos dar uma olhada em 3 desses fatores agora. Então, nós vamos falar sobre temperatura, pH e, por último, depois, a concentração de substrato. Vamos lá, então. Como que vocês imaginam, e aí vamos puxar as informações de vocês de química de proteínas, como que vocês imaginam que a temperatura influencie na atividade de uma enzima? Aqui eu tenho, no meu eixo X, temperatura em graus Celsius, e no meu eixo Y aqui, a taxa de reação, a velocidade de reação. E aí notem, conforme a temperatura vai se elevando, a velocidade da reação catalisada pela enzima, ou seja, a conversão de substrato em produto, começa a aumentar. Até que chega um determinado ponto aqui, que essa atividade cai totalmente e vai praticamente a zero. Essas temperaturas aqui, gente, são hipotéticas, Isto varia de enzima para enzima. Essas aqui é só um exemplo, Aqui está variando de 10 a 60. Poderia estar variando aqui de menos 20 a
30. Poderia estar variando aqui de 60 a 150 graus. Tá? Então, depende da enzima. Tá? Como é que vocês imaginam que essa temperatura está influenciando aqui na atividade dessa enzima? O que está causando na enzima essa mudança de temperatura? Lá de química de proteínas. Não sei se vocês discutiram isso em química de proteínas, como que a temperatura influencia ou altera, digamos assim, as nossas proteínas. O que a gente chegou a comentar só em química de proteínas é que tinha, no caso, uma temperatura ótima, que as enzimas tinham uma atividade máxima, e daí depois que passava dessa temperatura, enfim, elas acabavam sendo desnaturadas. Exatamente, exatamente. Né? E como as enzimas são, na sua grande maioria, proteínas, né, elas seguem esse mesmo perfil. Né? Elas têm uma temperatura ótima. Elas têm uma temperatura de trabalho aonde elas estão na sua atividade ótima, na sua atividade máxima. Tá? Abaixo ou acima dessa temperatura, elas perdem a sua atividade. Tá? E esse gráfico mostra um pouco isso. Se eu baixar a temperatura, a atividade cai. Se eu elevar a temperatura, a atividade cai também. E nesta faixa aqui, onde está essa cor meio tijolo aqui, sei lá, marrom, tá? A gente tem um processo chamado de desnaturação proteica. Tá? E por que que as proteínas desnaturam? Por que que as enzimas, né, por serem proteínas, desnaturam com o aumento da temperatura? Tá? Se nós pensarmos aqui, ó, isso aqui é uma representação, tá, gente? Essa linha aqui, pensem que essa linha é a cadeia de aminoácidos da minha proteína, tá? E aqui eu tenho as cadeias laterais dos aminoácidos, tá? Então, esse aminoácido aqui faz uma ligação de hidrogênio com a cadeia lateral deste outro aminoácido aqui, tá? E esses dois aminoácidos aqui, por serem apolares, fazem uma interação hidrofóbica aqui, tá? E esses dois aminoácidos aqui, por serem carregados com carga, fazem uma interação iônica. E é isso que permite, então, são essas interações que permitem que a minha proteína, que a minha enzima se dobre e fique naquela conformação tridimensional. No momento em que a gente modifica, né, a temperatura do ambiente onde essas proteínas se encontram, essas interações hidrofóbicas e essas ligações de hidrogênio, principalmente, elas se desmancham, elas se desmontam. Tá? E no desmontar, a estrutura tridimensional da minha proteína vai se desfazendo. Tá? Isso nós chamamos de desnaturação. Tá? Isso nós chamamos de desnaturação. Então, é desta maneira que a temperatura influencia, tá, na atividade das nossas enzimas. E aí eu vou perguntar para vocês, vocês conhecem a técnica de PCR? Já ouviram falar? Sabem como é que funciona? A reação em cadeia da polimerase. Já ouvi falar, mas não sei como é que funciona. Então, a reação em cadeia da polimerase é uma reação que serve para duplicar o DNA. Ah, então, eu quero ver se... Vamos dar um exemplo. Como é que se detecta coronavírus numa amostra biológica? Vocês foram lá e fizeram o swabzinho, né? Enfiaram o cotonete lá no meio do cérebro, né? Que desagradável aquilo. Não sei se vocês já fizeram, mas é extremamente desagradável. Tá? Então, bota o cotonetezinho lá dentro, né? Dá aquela cutucada no cérebro e tira. Tá? Como é que se detecta se tem coronavírus ou não? Como é que o PCR detecta? Por que o PCR é tão, assim, sensível, né? O PCR consiste da seguinte maneira, gente. Né? Como é que eu sei se tem coronavírus ali no meio? Como a sequência genética, o genoma do coronavírus foi sequenciado, né? Então eu sei os genes que estão presentes no genoma do coronavírus. Então eu pego essa amostra biológica, boto num tubinho de ensaio e boto ali, né, uma coisa que a gente chama de primer, né, que é uma sequência pequenininha de RNA que vai grudar
no início de um gene que é específico do coronavírus, que só tem no coronavírus. Tá? Não sei se vocês entenderam essa parte. Eu coloco na minha amostra, junto com a minha amostra biológica, uma sequenciazinha de RNA pequena ali de 15, 20 pares de base só, que vai grudar especificamente num gene que é único, exclusivo do coronavírus. E aí eu misturo tudo isso na reação de PCR. O que a reação de PCR vai fazer? Eu vou botar uma enzima que vai estender esse pedacinho pequeno de RNA, tá, que eu pus ali, que a gente chama de primer, tá, vai estender ele até o final do gene. Tá, até o final do gene. Então, eu vou copiar esta fita de DNA. Tá? Eu vou copiar esse gene do coronavírus. Só que para isso eu preciso de uma enzima. Tá? E aí fica aquela cópia ali dupla, né? Fica a cópiazinha dupla. Aí eu vou pegar essa amostra e vou aquecer a 100 graus Celsius. Isso vai fazer com que essa dupla fita do DNA se abra, se separe. Aí eu vou ter uma fita aqui e uma fita aqui. Aí eu baixo a temperatura e faço a minha enzima trabalhar de novo. Coloco lá o primerzinho, que vai grudar agora nesta fita aqui e vai grudar nesta fita aqui. E a enzima vai duplicar essas duas fitas. Agora eu vou ter 4 cópias do meu DNA. Elevo a temperatura de novo a 100 graus Celsius e abro agora essas 4 fitas. Coloco o primer de novo, tá, que vai grudar nessas 4 fitas. Coloco a minha enzima e ela duplica de novo essas 4 fitas. Agora eu vou ter 8, né? Não vou conseguir fazer aqui assim, tá? Vou ter 8, tá? Elevo a temperatura de novo, abro as 8 fitas, coloco o primer em todas elas, boto a minha enzima, tá? E faço tudo de novo. Ao final aí de meia hora, eu vou ter 1024, tá? 2048, enfim, fitas de DNA daquele gene específico do coronavírus. E aí depois eu levo essa amostra para um detector que vai me dizer, olha, amplificou, tá? Aumentou a quantidade de fitas daquele gene. Então essa amostra tinha coronavírus. Se não amplifica nada é porque não tinha aquele gene. Não sei se vocês entenderam. Se ficou claro essa explicação. Sim? Então, silêncio total. É meio complexo, mas acho que eu entendi um pouquinho, pelo menos. O PCR, na verdade, ele amplifica, né, a quantidade de cópias de DNA que a gente tem numa amostra. Né? No caso do coronavírus, é um gene específico do coronavírus. Né? Ele vai aumentando o número de cópias. Né? Se tem coronavírus naquela amostra, vai aumentar o número de cópias. Se não tiver, não vai aumentar. Só que eu preciso de uma enzima para aumentar esse número de cópias. E quando eu elevo a temperatura a 100 graus Celsius no PCR, essa enzima desnatura. Tá? E aí eu tenho que gastar de novo, né? Botar mais enzima ali no meio e fazer mais. Que alguém teve a brilhante ideia de fazer? Pegou esta enzima e extraiu ela de bactérias que habitam regiões vulcânicas, onde a temperatura é 150, 200 graus Celsius. Tá? Lá, nestas condições, essa enzima não está desnaturada. A temperatura ótima dela é 150, 200 graus. Então, quando eu elevo a temperatura, ela não desnatura. Tá? Então, por isso dessa ideia de temperatura ótima das enzimas. Por isso que eu tentei usar esse exemplo do PCR, tá? Mas acho que talvez não foi tão elucidativo assim. Tá? Mas cada enzima tem a sua temperatura ótima. Por que a temperatura do nosso corpo é 37 graus? Porque a grande maioria das nossas enzimas tem temperatura ótima de 37 graus. Então, nós temos que manter o nosso corpo a 37 graus. Já bactérias que habitam regiões vulcânicas, próximas de vulcão, têm enzimas que a temperatura ótima é 150 graus. Bem mais alto do que as nossas. Elas não desnaturam a 150 graus. Diferente das nossas que já desnaturam a 42 graus Celsius.
Por isso que a gente não pode ter febre alta de 40, 41, 42 por muito tempo. Tem que ser controlado rapidamente, senão as nossas proteínas desnaturam, as nossas enzimas desnaturam e a gente morre. Ô, Sir, Fala. o contrário também acontece? Tipo, pra temperatura mais baixa. Mais baixas? Então, tu pode ter desnaturação proteica também, Bruna, em temperaturas mais baixas, mas isso vai depender da proteína em si. Tá? Na grande maioria das proteínas, ela não desnatura, ela só diminui muito a atividade, tá? Porque tu não está fornecendo energia para o sistema para romper essas ligações aqui, ou interações, tá? Tu está retirando energia, então a proteína tende a ficar paradinha. Mas tem algumas proteínas que desnaturam com a temperatura, tá? Tem algumas que desnaturam, mas não são todas. Qual é o problema do congelamento, né? De se baixar muito a temperatura para as células? O problema de se baixar a temperatura é em relação à água que está dentro das células. Se vocês lembrarem, se vocês botarem uma garrafa cheia de água, completamente fechada, com tampa no congelador, a tendência é que essa garrafa, conforme a água congele, ela vai estourar. Por quê? Porque a água aumenta de volume quando congela. E isso para a célula é um problema. Por que é um problema? Porque se a água que está no citoplasma congelar, a tendência dessa água é expandir, e o que vai acontecer com a membrana da célula? Vai romper. Vai romper. E aí tu rompe a membrana, essa célula morre. Por isso que não é possível a gente congelar organismos inteiros, porque vai ter dano. A gente não tem nenhum tipo de técnica que evite que esta água expanda conforme ela vai sendo congelada. A gente consegue congelar células em laboratório, em nitrogênio líquido? Conseguimos. Células de tumores, por exemplo, ficam armazenadas em nitrogênio líquido, a menos 196 graus. Mas aí pode perguntar, tá, mas como é que a gente consegue congelar sem fazer com que a célula se rompa? A gente coloca algumas substâncias dentro do meio onde essas células estão, que vão criar pequenos poros na membrana. E aí, conforme essa água vai congelando, ela vai saindo por esses poros, e aí não acaba aumentando o volume dentro da célula. Ela acaba saindo pelo poro e congela para o lado de fora. E aí depois, quando a gente descongela a célula volta a funcionar novamente. Mas isso para organismos inteiros não tem como. Vou congelar um animal, por exemplo, não tem nenhuma estratégia metodológica que permita a gente fazer isso. Tá? Não sei se te respondi, Bruna. Isso aí que tu falou desse produto que coloca aí é os criopreservadores, aqueles que a gente falou disso em embriologia um pouco, porque tem exatamente. Congelamento de embriões e tal. Isso, são os criopreservadores. E aí depende. Para cada tipo de célula, tu tem que usar uma mistura específica. Então, tem como congelar neurônios? Tem, mas aí tu tem que usar um criopreservante mais adaptado para aquela célula. A gente vai testando, vai fazendo testes. Não tem uma regra muito bem estabelecida, mas tu vai testando e vai vendo qual o meio que melhor se adequa àquela condição. E a propósito, boa pergunta, Fernanda. E como é que a gente testa qual o meio que melhor se adequa àquela condição ou àquela célula? Como é que eu posso medir no laboratório que estratégia técnica, metodológica eu posso utilizar para dizer, olha só, estas células aqui que foram congeladas neste meio com estes criopreservantes, ou crioprotetores, enfim, ficaram melhores do que estas mesmas células congeladas neste outro criopreservante. Vamos pensar em enzimologia agora. O que eu poderia fazer? Perfeito, Bruna. Avaliando a atividade enzimática depois do congelamento. E é isso que a gente faz. E é isso que se faz. Então,
tu congela aquela amostra, descongela ela e mede a atividade enzimática. E aí tu diz, olha, tenho aqui uma atividade X. Tu compara essa atividade X com um controle que não foi congelado, que aí tu tem 100% da atividade, e aí tu vai comparando entre os diferentes meios de preservação. Exatamente isso que a gente faz. Não sei se vocês chegaram a comentar em embriologia, que um dos testes que se faz para medir isso é um teste que a gente chama de MTT, ou teste de viabilidade celular. MTT é o nome do composto, é metil tetrazolium, não sei o que. É um nome bem grande, assim. Mas o MTT é um reagente de cor, que tem cor amarelinha. E aí tu coloca ele na amostra, se as enzimas de uma classe específica, chamadas enzimas desidrogenases, estão funcionando, ou seja, se a célula está viva, se essas enzimas estão funcionando, esse composto ele é transformado de amarelo para azul. E aí o que a gente mede no espectrofotômetro? Quanto maior a cor azul naquela amostra, maior é a viabilidade das células. E é isso que a gente mede. Então eu pego 3 frascos lá, o meu controle, a minha célula congelada no meio X e a minha célula congelada no meio Y. Descongelo essas células, coloco o MTT e boto elas para incubar em banho-maria. Depois de um tempo eu meço a intensidade de cor azul nessas 3 amostras e comparo. E digo, olha, o meu meio, meu criopreservante X, é melhor do que o meu criopreservante Y, porque a atividade das minhas enzimas no meu X deu maior do que no Y. Deu, sei lá, 90% do meu controle, enquanto que no X deu 60% do meu controle. E é assim que a gente faz. É assim que a gente mede no laboratório. Entenderam, gente? Sim? Não? Ficou claro? Sim, professor. Então tá, beleza. O outro fator que também influencia na atividade das enzimas é o pH, pela mesma razão. As enzimas possuem, faixas de pH ótimos, que elas trabalham bem. Pode ser faixas na parte ácida, uma parte mais neutra, uma parte mais alcalina, pode ser uma faixa grande, do ácido até o alcalino, depende da enzima, depende da proteína. E o pH, ou seja, a presença de hidroxilas ou prótons, interfere direto nessas interações iônicas e nas pontes de hidrogênio. Corrijam aqui, gente, tá? A interação de hidrogênio aqui ainda está... isso aqui é uma imagem que eu peguei na internet, estava escrito ponte de hidrogênio, não reescrevi em cima aqui. Então, a presença de OH e a presença de prótons interfere diretamente nessas interações aqui. E isso faz, então, com que a nossa proteína saia da sua conformação nativa e perca sua atividade, e altere sua atividade. Então, tanto a variação de pH, quanto a variação de temperatura altera, essas interações aqui. E acaba alterando, então, a forma como a enzima atua sobre os substratos, e como ela trabalha. Então, esses 2 fatores são extremamente importantes, tanto pH quanto temperatura. E por isso que as enzimas seguem a mesma regra das proteínas, tem pHs ótimos e temperaturas ótimas. Vamos dar uma olhada nesta enzima aqui. Aqui nós temos 2 enzimas, nesses gráficos aqui, onde nós temos a avaliação da atividade dessa enzima em diferentes faixas de pH, de temperatura, e diferentes faixas de pH. Essa aqui para uma enzima A e essa aqui de baixo para uma enzima B. E olhem o perfil delas, é completamente diferente. E eu só consegui avaliar, só é possível avaliar essa atividade aqui das enzimas nessas diferentes faixas de pH e temperatura, porque elas estão isoladas, porque elas estão purificadas. Essas enzimas testadas aqui são celulases de bactérias termofílicas. São enzimas de bactérias, aquelas bactérias que eu comentei que habitam regiões vulcânicas com variação de temperatura muito alta. Então vejam, a temperatura ótima dessas enzimas é na faixa de 80 a 90.
graus. Tá? Desta aqui, desta enzima A. Da enzima B, já é aqui de 70 a 80. É um pouco diferente. Tá? A faixa de pH ótimo dessa enzima A aqui vai praticamente de 4 até 8,5 aqui. Tá? Vê que muda um pouco a atividade, mas não muda drasticamente. Já nessa enzima de baixo aqui, é de 5 até 8, né? Já é mais concentrado. Tá? Então, cada enzima vai ter a sua faixa de temperatura ótima e a sua faixa de pH ótimo. Tá? Não sei se alguém tinha abriu o microfone para fazer alguma pergunta ou não. Eu escutei um barulhinho assim, não sei se foi alguém ia perguntar. Não? Muito bem. Então tá, vamos seguir adiante. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me pergunte. Então, essa é a forma como a temperatura e o pH influenciam na atividade das nossas enzimas. Tá? E o terceiro fator, e um fator extremamente importante para a gente conseguir caracterizar as nossas enzimas, ou seja, dizer quem elas são, né? Dizer que a enzima X é a enzima X e a enzima Y é a enzima Y, é como que elas reagem a variações na concentração de substrato. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a concentração de substrato oscilar dentro da célula, as diferentes enzimas que trabalham com este substrato, né, vão reagir de forma diferente. Vamos supor o seguinte: eu tenho duas enzimas. Eu tenho a enzima A e a enzima B. As duas metabolizam glicose. Tá? Uma está no fígado e outra está no cérebro. São enzimas diferentes. Tá? São enzimas diferentes. Será que a enzima A, que está no cérebro, e a enzima B, que está no fígado, reagem da mesma maneira à presença de glicose? Ou seja, se eu colocar concentrações baixas de glicose, como é que a enzima do cérebro vai reagir? Como é que a enzima do fígado vai reagir? Tá? Se eu aumentar um pouquinho, como é que a do cérebro vai reagir? Como é que a do fígado vai reagir? Se eu aumentar um pouco mais, como é que a do cérebro vai reagir? Como é que a do fígado vai reagir? Então, o terceiro fator que influencia na atividade catalítica das enzimas é justamente a concentração de substrato. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Imaginem essa situação: cérebro e fígado. Tá? Vou dar duas informações para vocês. Primeira informação: o cérebro, tá, é um tecido que depende muito de glicose. Ele tem uma dependência de glicose como fonte de energia gigantesca, gigantesca. Praticamente assim, não tem um percentual muito determinado, mas 60 a 70% de todo o ATP que o cérebro consome, tá, de todo o ATP que o cérebro necessita, vem da glicose. Vem da glicose, vem da energia fornecida pela glicose. Então ele depende muito de glicose. E esse cérebro, segundo a informação, tem uma enzima que metaboliza essa glicose. Aliás, tem várias enzimas, mas tem uma delas que é a primeira enzima envolvida no metabolismo da glicose. Tá? Muito bem, vamos pegar o exemplo do fígado agora. O fígado é um tecido que não depende de glicose. Tá? Ele não é dependente de glicose. E ele tem uma enzima que também metaboliza a glicose. Mas ela é uma enzima diferente da enzima do cérebro. Tá? Muito bem. Então vamos reunir essas informações todas. Tá? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual dessas duas enzimas, a enzima do cérebro ou a enzima do fígado, estaria trabalhando numa situação de jejum, onde vocês não comeram nada e a concentração de glicose no sangue é baixa? Qual dessas duas enzimas teria que estar trabalhando nesta condição de jejum, onde a concentração de glicose é baixa? A do cérebro ou a do fígado? O que vocês acham? A Bruna respondeu a do cérebro. Vamos ver o restante.
Eu também acho que é a do cérebro. Sei lá, se é a minha percepção. Eu espero que as minhas enzimas do meu cérebro não parem de funcionar até o momento certo, né? Mas não sei se é isso. Sim, pode ser, mas por que cérebro? Por que tu acha cérebro, Bruna? E por que tu acha cérebro, Vitor? Porque, se eu não me engano, a enzima do cérebro tem um consumo altíssimo de glucose. Eles precisam de muita energia, de O ATP. cérebro precisa de muita energia e é um tecido que depende, essa energia depende da glicose, do metabolismo da glicose. Então, vamos pensar no seguinte: essa enzima do cérebro pode parar de funcionar em algum momento? Essa enzima que metaboliza a glicose no cérebro, ela pode parar de funcionar em algum momento, já que o cérebro depende muito da energia dessa glicose? Creio que não. Não, não pode parar. Então, assim, se tiver pouca glicose no sangue, se tiver muita glicose no sangue, se tiver uma quantidade média de glicose no sangue, não interessa para essa enzima. Ela tem que estar trabalhando. Ela tem que estar trabalhando. Tá? Então, ela não pode ser influenciada por flutuações na concentração de glicose. Ela tem que estar trabalhando. Então, ela tem que ter uma característica que praticamente independa da concentração de glicose. Tá? Ao contrário da enzima do fígado. Tá? Por quê? Porque se o fígado tiver uma enzima que está sempre metabolizando glicose, vai faltar glicose para quem? Para qual tecido? O fígado vai estar roubando essa glicose que está no sangue. Vai faltar glicose para quem? Para o cérebro. Tá? Então o fígado tem que ter uma enzima que, quando tiver pouca glicose no sangue, ela não funcione. Ela não, tipo, não vai funcionar. Tá? Porque eu sei que eu tenho que deixar essa glicose para o cérebro, porque o cérebro é um tecido que depende muito de glicose. Tá? E ele tem uma enzima que metaboliza glicose sempre, 24 horas por dia. Tá? Então, essas duas enzimas, elas têm que serem diferentes. E elas têm que responder de maneira diferente às flutuações na concentração de glicose. Tá? E como é que vocês acham que é possível a gente descobrir que essas enzimas são diferentes? Descobrir experimentalmente. Eu já dei a informação para vocês. Agora vocês sabem que elas são diferentes. Mas imaginem isso, né? Antes de eu dar a informação, eu só digo para vocês o seguinte: tem duas enzimas, uma no cérebro e uma no fígado, que metabolizam glicose. Será que elas são iguais? Ah, aí vocês poderiam pensar, nós vamos isolar ela, vamos ver a estrutura tridimensional, ver a sequência de aminoácidos, né? Mas tem uma outra estratégia baseada nessa informação aqui, que eu dei para vocês, de que elas respondem diferentemente de acordo com a flutuação da concentração de glicose, que também daria para ser utilizado para distinguir essas duas enzimas. O que vocês acham? Informação importante. A enzima do cérebro está sempre trabalhando independente da concentração de glicose que a gente fornecer para ela. A enzima do fígado só vai estar trabalhando quando a concentração de glicose for muito alta. Quando for baixa, ela não vai estar trabalhando. Como é que eu poderia bolar um experimento para verificar essas duas condições? Aplicar as enzimas das condições diferentes, uma com muita concentração de glicose e outra com pouca? Exatamente, Vitor. Exatamente isso. Tá? Então, se eu submeter essas duas enzimas a concentrações diferentes de glicose, tá? Eu consigo perceber que elas reagem de maneira diferente. Tá? Eu posso até nem saber que elas reagem de maneira diferente. Eu posso simplesmente hipotetizar. Bom, são duas enzimas que estão em tecidos diferentes, tá? Que metabolizam glicose. Será que elas são iguais? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, vou botar elas em diferentes concentrações de substrato, tá? No caso, glicose. E vou ver se elas reagem da mesma maneira. Se elas reagirem da mesma maneira, são a mesma enzima. Tá? Agora, se elas reagirem de maneira diferente, não são a mesma enzima. São enzimas diferentes. Tá?
São enzimas diferentes. E essa é a grande vantagem das enzimas. Eu consigo determinar elas, caracterizar elas, identificar elas pela maneira como elas reagem a diferentes concentrações de substrato. Tá? No nosso caso, dos nossos experimentos, são as enzimas ATPases. Tá? Qual é o substrato das enzimas ATPases? Qual é o substrato que nós estamos utilizando? O próprio nome já diz, ATPases. Quem é o substrato dessas enzimas? ATP. ATP, gente. ATP. ATP. Ah, então, se essas enzimas que nós estamos trabalhando reagem a diferentes concentrações de ATP, eu posso testar isso. Eu posso ver como é que elas reagem. Eu posso ver como é que elas se comportam. E aí entra, então, o nosso protocolo experimental número 5, que tem como título efeito da variação da concentração de substrato sobre a atividade enzimática das nossas enzimas. E é isso que nós vamos fazer neste próximo protocolo experimental. Nós vamos ver como que essas enzimas ATPases reagem a diferentes concentrações de substrato. E o mais interessante, nós vamos utilizar 2 tecidos. Nós não vamos mais utilizar só cérebro agora. Eu tenho a amostra também de fígado, que nós testamos lá no laboratório. E aí, quando a gente compara, o fígado também tem enzimas ATPases. Nós vamos pegar a mesma fração, a fração P3 de cérebro, que é onde está mais puro, e a fração P3 de fígado, que é onde está mais puro. E vamos avaliar a atividade destas enzimas ATPásicas de cérebro e destas enzimas ATPásicas de fígado, e vamos ver se elas reagem da mesma maneira a flutuações na concentração de substrato. Que concentrações de substrato nós vamos avaliar? O objetivo da aula é justamente esse, avaliar a atividade enzimática em diferentes concentrações de substrato. Que concentrações de substrato nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar em concentrações baixas de substrato, aonde a enzima transforma substrato em produto, e em concentrações médias de substrato e em concentrações altas de substrato. Então, nós vamos ver como é que essas enzimas se comportam. Então, nós vamos fazer o quê? Uma curva de concentração de substrato, desde concentrações mais baixas até concentrações mais altas. Tá? E aqui está, então, as concentrações que nós vamos utilizar. Tá? Então, nós vamos ter essa tabelinha aqui para fígado e essa tabelinha para cérebro. E aí nós vamos ter concentrações de 0,03 milimolar, concentrações baixíssimas, até concentrações 100 vezes maior, de 3 milimolar aqui. Tá? Então, nós vamos ter um tubo, onde nós vamos ter a fração P3 de cérebro, com concentração de ATP de 0,03, um tubo, fração P3 de cérebro, onde nós vamos ter concentração de ATP 0,1, um tubo de fração P3 de cérebro, concentração 0,3, outro 0,1 e outro 1, desculpa, e outro 3. E tudo isso repetido para fígado também. E aí nós vamos conseguir ver se as enzimas ATPásicas do cérebro respondem da mesma maneira que as enzimas ATPásicas do fígado a essas flutuações de substrato. E se não responderem da mesma maneira, isso já me diz que elas são enzimas diferentes. E eu consigo, depois extrair algumas informações dos resultados que nós vamos obter para me dizer, essas enzimas aqui do cérebro têm esta característica, estas enzimas aqui de fígado têm estas outras características. E aí eu consigo caracterizar as minhas enzimas. Tá? Entenderam, gente? Dúvidas? Certo, professor. Tudo certo? Essa prática, no caso, é o que você vai deixar pra gente assistir na semana que vem, daí.
Isso, eu vou postar, daí- eu já vou postar agora, tá? Ah, tá Assim perfeito. que a gravação dessa aula aqui terminar, eu já baixo a gravação, dou uma editadinha ali para ficar certinho, já boto esta aula aqui e já boto o protocolo 5 e já coloco as coisas para vocês irem trabalhando, tá? Vai várias coisas para o Moodle agora, tá? Vai tudo hoje, já fica ali para vocês olharem quando vocês tiverem mais tempo. Certo, gente? Deixa eu sair daqui e parar a nossa gravação. Dúvidas?